Olá, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. O Senhor tem ministrado bastante ao nosso coração ultimamente e temos liberado aqui, em pequenos vídeos, as palavras que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Então, além da série que estamos liberando aqui semanalmente, falando a respeito de aprender com os personagens bíblicos, eu quero falar uma palavra específica aqui, liberar uma palavra de Deus ao seu coração, que o Senhor ministrou ao meu coração. E essa palavra está em Êxodo, capítulo 3, e Deus tem ministrado poderosamente, usando o exemplo de Moisés, do povo de Israel. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, não é? Então, bom, aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Se você continuar na leitura, você vai perceber que Moisés foi atraído pelo fogo que estava sobre a sarça, porque o fogo queimava e continuava queimando continuamente, e o fogo não se consumia. E então, isso chamou a atenção de Moisés. Ele foi até o local do fogo, e Deus o chama, Deus fala com ele, fala para ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde ele estava era terra santa. E houve um diálogo entre Deus, claro que por meio do anjo, entre Deus e Moisés. O Senhor apresenta um chamado, uma missão para Moisés. Moisés começa a dizer que não consegue, que ele não é capaz de atender o chamado, de cumprir tamanha missão, porque ele tinha dificuldade em falar e ele era gago. Enfim, houve toda uma luta, uma tentativa de Deus convencer Moisés para cumprir a missão. Você conhece a história? Eu acredito que sim. Se não, você pode ler aqui Êxodo capítulo 3. É impressionante como Deus do nada chama Moisés, o habilita, o capacita e o envia para fazer grandes coisas no meio do povo de Israel, no Egito, tirando o povo da escravidão e levando para o deserto, conduzindo durante 40 anos e, enfim, preparar esse povo para entrar na terra prometida, a terra que Deus havia realmente dado como promessa para o seu povo. Eu não quero dar ênfase a tudo o que aconteceu, os milagres, as pragas do Egito, ao Mar Vermelho se abrindo, foram coisas tremendas, maravilhosas, mas eu quero voltar para uma parte do texto que muitos de nós não observamos, não meditamos, e que o Senhor, Ele pretende nos ensinar muito, que é a questão da sarça. A sarça estava se queimando sem parar, a sarça estava ardendo, a sarça estava se destacando no meio do deserto e no meio de todas as outras árvores que possivelmente tinha ali. E isso que é interessante, esse é o ponto que eu quero falar com você neste momento. Sarça era uma pequena árvore que não tinha, assim, nenhum poder de atração. Não servia para frutificar, não era como a videira, não era como a oliveira, não era como a palmeira, não era como nenhuma outra árvore que se destacou na história do povo de Israel. A sarça era apenas um tipo de árvore que, por sinal, era feia demais, espinhenta, e nesse tempo, nessa época em que Moisés está aqui nessa história, a sarça estava seca. Era comum, por causa da quintura, por causa da temperatura do deserto, de repente uma sarça começar a pegar fogo. E a sarça de repente pegava fogo e apagava. Essa não, essa continuou pegando fogo. Essa continuou com fogo aceso. E é por isso que chamou a atenção
de Moisés. Por que é então que Deus decide visitar Moisés através de uma sarça? Chama a atenção de Moisés por meio de uma sarça. Por que Deus não usou uma rocha bonita? Por que Deus não usou uma outra árvore? Por que Deus não atraiu Moisés para a beira de um rio e através de árvores frondosas e verdes ele começa a falar com Moisés? Por que ele então chama Moisés do meio de uma sarça, em uma situação de uma árvore que não chamava atenção e não servia para nada neste momento? Deus quer nos ensinar algo a respeito disso. Por quê? Porque a sarça fala de nós. A sarça, ela representa cada um de nós, que uma vez recebendo o fogo de Deus, seremos capazes de atrair os Moisés da vida, seremos capazes de cumprir um propósito. Quando Moisés começa a dizer para Deus: Senhor, quem sou eu para ser enviado por ti aos milhares do povo de Israel? O que vão dizer de mim? O que vão perguntar? Eu não sou ninguém, eu não sei nem falar, eu sou pesado em línguas. E Deus diz: quem fez a língua? Quem fez a língua do mudo? Quem fez todas as coisas? Deus está, de uma outra maneira, querendo dizer: se eu estou usando essa sarça, que aos olhos humanos ela não serve para nada, e eu usei essa sarça, eu pude repousar sobre essa sarça, fazer ela chamar a tua atenção, por que eu não posso usar você? Então eu já quero começar a me dirigir a você, ao seu coração, você que de repente tem se achado como uma sarça dessa, algo insignificante, que já secou, que não tem possibilidade nenhuma de frutificar. Quem sabe você olha para você mesmo, para dentro de si, e não encontra nada de bom que poderia ser usado por Deus para um propósito nessa terra. Mas Deus pôde usar uma sarça que estava seca, que estava prestes a realmente sumir e virar nada. Ele usou essa sarça, ele pode usar você, ele pode usar a mim. Lutero dizia algo interessante, ele dizia: do nada Deus fez o mundo inteiro. Então eu me ofereço ao Senhor como nada que sou, para que em fim desse nada Deus possa fazer alguma coisa. Nós podemos ser usados tremendamente pelo Senhor se nós nos colocarmos diante dele como uma sarça dessa. E se colocar diante de Deus como uma sarça dessa significa a gente ter a consciência de que a gente é como uma sarça mesmo. A gente não tem condição de produzir nada. O próprio Jesus falou assim: olha, se vocês não estiverem em mim, vocês serão semelhante a um ramo cortado do tronco, que não serve para nada, só serve para ser queimado pelo fogo. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus diz o quê? Ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não temos de nós mesmos nenhuma condição de fazer alguma coisa para Deus. Agora, se Ele vem e repousa sobre nós, aí é diferente. Aí é diferente. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus e se achavam inúteis, incapazes. Mas quando o fogo veio e queimou a sarça, que eram eles, então eles puderam fazer alguma coisa para Deus. Tem muita gente que, por outro lado, não se vê como uma sarça dessa, mas se vê como uma árvore frondosa. Muita gente que deposita sua esperança e segurança na roupa que veste, no dinheiro que tem, na cor da pele, na altura, na sua estatura, e são orgulhosas, são petulantes, arrogantes, altivas, soberbas. E então Deus olha para essas pessoas e ou Ele transforma essas pessoas numa sarça, ou então Ele não pode usá-las. Porque a Bíblia diz que Deus não opera onde há orgulho, pelo contrário, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Não deposite sua confiança nos seus status, na sua eminência, na sua reputação, na sua história, no ambiente onde você
frequenta. Não ponha tua esperança nessas coisas, porque não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o ambiente onde nós vivemos ou de onde nós viemos. Tem a ver com Deus, tem a ver com Deus. Tanta gente que poderia fazer coisas tremendas para Deus e elas passam como conto ligeiro. Quantas pessoas são improváveis na sociedade e de repente Deus levanta elas para fazer algo grande. Seja uma sarça e Deus vai poder fazer algo com você e através de você, porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o fogo dele repousando sobre a sarça. Se de repente Deus tivesse antes falado com a sarça e tivesse dito para ela: olha, eu vou usar você, você vai entrar na história, a sua história vai ser escrita num livro, o mundo inteiro vai ler a respeito de você, você vai ser uma figura muito importante na história da humanidade. Muitos lábios de pessoas simples e lábios de poderosos vão citar o teu nome, vão citar a tua história. Você vai ser uma figura que vai impactar, impressionar muita gente sábia e ignorante. Se Deus tivesse falado isso para a sarça, ela provavelmente teria dito: mas Senhor, eu não passo de uma sarça e estou seca. O que eu poderia produzir para o Senhor? Não tem nada a ver com o estado da sarça, não tem nada a ver com o seu estado, não tem nada a ver com a situação em que você vive agora, tem a ver com Deus repousar sobre você. Se o fogo dele repousar sobre nós, nós faremos algo tremendo para ele nessa terra. Eu quero declarar sobre a sua vida: você é uma sarça e como uma sarça você deve se comportar humilde, dependente de Deus, se considerar o menor. A Bíblia diz que devemos nos considerarmos menor do que os outros maior do que nós, devemos ser servo, devemos realmente seguir o exemplo do Senhor Jesus. Até quando fizermos tudo que nos vier à mão para fazer, devemos dizer: inútil sou, porque só fiz aquilo que me veio à mão para fazer. Então, baixar a bola, ser uma sarça. Então você é uma sarça, haja como tal. E em segundo lugar, uma vez que você é uma sarça, se permita ser queimado por Deus. Se permita receber o fogo do Senhor. Porque ainda que você seja uma sarça como esta, esquecida no meio do deserto, uma figura para quem ninguém olha e de quem ninguém espera nada, ainda que você seja essa sarça, uma vez que o fogo repousar sobre você, você vai chamar a atenção dos grandes libertadores dessa terra. Você vai ser instrumento pelo que Deus vai passar e vai falar com Moisés, vai falar com as pessoas e você vai ficar na história. Nós somos como uma luva que não serve para nada até que a mão seja colocada dentro da luva. Nós somos uma sarça, não servimos para nada até que o fogo venha sobre nós e então seremos boca de Deus para essa geração. Deus vai usar você poderosamente. Deus vai te levantar. As pessoas vão olhar para você e dizer: quem te viu, quem te vê. Como que uma pessoa como esta, que era esquecida, parecia ser a menos promissora da família. Como que uma pessoa como esta, que não passava de uma sarça seca, de que ninguém esperava nada. Como que uma pessoa como esta pôde brilhar tanto? Parece que tem um fogo sobre ela que chama a atenção de todo mundo. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que o próprio Jesus não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nada víamos que chamassem nossa atenção, hein? Então, assim como Jesus era, nós somos nessa terra, e assim como o fogo veio sobre Jesus e ele pôde cumprir seu propósito na terra, este fogo pretende vir sobre nós, pretende chegar até você aí e usar você para impressionar o seu marido, impressionar os seus filhos, sua esposa, seu patrão, as pessoas que estão ao seu redor. Uma vez que esse fogo descer sobre você, que essa sarça começar a arder pelo fogo de Deus, aleluia, você será destacado no meio da multidão, no meio do deserto, no meio do nada, e alguém vai chegar perto de você. Alguém não, multidões, porque Moisés
não representa apenas uma pessoa. Moisés representa 3 milhões de israelitas. Então, você como sarça vai arder, vai queimar, e as pessoas vão começar a chegar perto de você e vão querer saber o que é que está acontecendo com você. E quando chegarem perto de você, a voz do Todo-Poderoso vai surgir do meio desse fogo. Ura mamamacheiro e canta labachai. Vai surgir do meio dessa sarça, e esta voz vai dizer: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. A voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que se separarmos o precioso do vil, seremos como boca de Deus. A sarça vai arder, a sarça vai falar, a sarça será instrumento de Deus para essa geração. Receba esta palavra, porque eu recebi para a minha vida. Receba esta palavra para a sua vida. Que Deus te transforme numa sarça ardente, com um detalhe: que não se queime e se evapore, não, mas uma sarça que arda continuamente. Daqui 10 anos, alguém vai olhar para você e vai dizer: como que essa sarça não se apaga? O que está acontecendo? Daqui 20 anos, se Jesus não voltar no arrebatamento, alguém vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, essa pessoa continua com essa mesma visão, continua ardendo desse mesmo jeito, continua queimando com esse fogo. Há alguma coisa na vida dessa pessoa e eu preciso tomar para mim. Aleluia, aleluia. Seja uma sarça que não sirva para nada, mas uma sarça cheia do fogo de Deus, que serve para tudo, para cumprir um grande propósito do Senhor nessa terra. Eu senti de liberar essa palavra porque ela me abençoou muito, e eu sei que também está abençoando o seu coração. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.